Professor Salésio D'Agostini, muito prazer em tê-lo aqui uma vez mais. Parabéns, o espaço está cada vez mais se consolidando. Eu sei que o senhor recebe muitas manifestações, como, por exemplo, do Márcio Mendes, de Aracaju, no Sergipe, não é isso? Ele diz assim, eu estudo contabilidade pelo EAD, ensino à distância. Estou tendo muitas dificuldades em entender o básico, débito e crédito, e também como as contas são distribuídas no balanço. O professor nos disse que a conta veículo é informada no imobilizado. Perguntei por quê. Ele teve dificuldade em responder. O senhor poderia me explicar detalhadamente? Pois então. Márcio, identificar débito e crédito é o elemento primeiro, né, quando se faz a escrituração contábil. Ou seja, quando você transforma todos os atos de gestão em informações contábeis ou em informações patrimoniais, porque tu sabes, né, já tenho dito diversas vezes que quando eu falo em contabilidade, eu falo em patrimônio. Quando falo registros contábeis, eu estou falando em registros patrimoniais, ok? Então, todo ato de gestão, tu transforma aquele ato em informações patrimoniais, ok? E esse registro e esta informação, ela se dá pela identificação do débito e crédito. Então, esse é o primeiro elemento. Se tu tiver dificuldade em entender este elemento, certamente você vai ter dificuldade em orientar as pessoas como se faz esse registro. Porque tu sabes que hoje, através dos aplicativos, através dos sistemas, os registros nem sempre são centralizados num único local. Os registros muitas vezes são pulverizados em ambientes diferentes, mas eles são todos eles concentrados num único local, que seria o quê? No patrimônio, nos registros aonde tu gera o patrimônio. Então, esse elemento débito e crédito é essencial. Depois de tu entender bem o que significa o débito e o crédito, aí sim, todas aquelas contas tu distribui na estrutura do patrimônio para que se possa depois fazer as análises todas e recomendar ao gestor o que ele deve fazer para prosperar. É por isso que se diz que o contador é o operador do patrimônio, é o operador da contabilidade, é o operador da riqueza. Porque no momento que tu entenderes, né, e conheceres como é que aquele patrimônio foi constituído, aí você vai o quê? Analisar e verificar se o gestor está fazendo a coisa certa ou não. E se não está fazendo a coisa certa, é obrigação tua como contador orientar para que ele faça a coisa certa. E se ele está fazendo a coisa certa, tu tens que fazer com que ele mantenha daquele jeito para que a empresa prospere, gere emprego e gere renda. Porque essa é a função da pessoa jurídica. Na verdade, o contador, de certa maneira, e me atrevo a dizer isso aí, é o fiador dessa coisa. Não tenha dúvida, ele ratifica tudo isso, ok? Ele ratifica e transfere à sociedade essas informações, porque tu verifica que a pessoa jurídica ela se integra na sociedade através dessa informação patrimonial. Então, é muito importante tu não teres dúvida nisso. E nós temos, efetivamente, um problema sério, que é o ensino à distância. Eu acho que as autoridades do ensino têm que começar a focar nisso. Eu sinto, pelo menos pelo que eu tenho visto, muitos profissionais que concluíram o curso através do ensino à distância, existe uma precariedade muito grande, porque existe uma teoria, muitas teorias, mas o aluno muitas vezes não entende aquela teoria e acaba sendo aprovado na prova, mas como uma questão de eu não entendi, eu decorei, eu assinalei, fui aprovado e depois, ao aplicar a teoria na prática, tem dificuldade. Tá bem? Bueno, mas para que tu entenda é o seguinte, ó. Então, a informação patrimonial, ela se dá através de dois informes, o débito e o crédito. Então, quando tu faz todo o processo, no final do processo, tu faz uma relação e a relação tu vais relacionar tudo que foi gerado o débito e tudo que foi gerado o crédito, ok? Bom, mas aí tu tem que saber o que é débito e o que é crédito, não é isso? Porque não basta eu falar débito e eu falar crédito. O que é isso?
Veja só, se tu comprou sapato, então é um fato, não é isso? Isso aí é uma operação. Aí tu tens que transformar esta operação numa informação patrimonial. Muito bem, comprei sapato à vista. Então, o que é o débito? Débito é o sapato. Muito bem. E qual é o crédito? O dinheiro. Veja só, comprei sapato, o débito é o sapato e o crédito é o dinheiro. Saquei dinheiro no banco, não é isso? Você vai, o débito é o dinheiro, o crédito é o banco. Pedi dinheiro emprestado, logo, eu tenho dinheiro no banco, que busquei através de um empréstimo. Então, todos esses fatos, tu faz esse registro. Então, o que é o débito? É simples. Teoria da existência das coisas. Tudo que eu tenho veio de algum lugar. É isso. Então, se eu comprei sapato à vista, o que é que eu tenho? Sapato. Então, o que é que eu tenho que dizer? Débito, sapato. Porque débito identifica aquilo que eu tenho. Ok? Aí diz assim, só porque não basta tu dizer o que tu tens, tu tem que dizer como conseguiu. E aí o como conseguiu é o crédito. Comprei sapato à vista. O que é que eu tenho? Sapato, débito, sapato. Como eu consegui o sapato? Comprando à vista. Crédito, o caixa, o dinheiro. Ok? Busquei um empréstimo bancário. O que é que eu tenho? Dinheiro no banco. Então, o débito, o banco. Como é que eu consegui aquele dinheiro? Aí tu vai responder, através de um empréstimo. Crédito, empréstimo bancário. Porque débito é o que tu tens e crédito registra como é que tu conseguiu. Esta é a teoria. E tu tens que entender. A coisa é muito simples. Aí tu faz todos os registros, aí tu tens o quê? O débito de um lado, crédito de outro. O que eu tenho de um lado e como eu consegui de um outro. Quando tu diz débito, dizer, isso eu tenho. Então, as coisas que tu tens, aí tu vai separar em dois demonstrativos. O demonstrativo patrimonial, que é o demonstrativo financeiro, e o demonstrativo econômico. Então, o demonstrativo financeiro, tu vais pegar os débitos e colocar de um lado, e os créditos financeiros de outro lado. Tu vais pegar os débitos do sistema econômico de um lado e os débitos e os créditos do sistema econômico de um outro lado. Simples. Então, o débito ou vai ser do sistema financeiro ou vai ser do sistema econômico. O débito do sistema financeiro se chama ativo. E os débitos do sistema econômico se chama de despesas. Qual é a diferença? Ativo é aquilo que eu tenho que eu posso transformar em dinheiro. Despesa é aquilo que eu consegui, que eu tenho, que eu não posso transformar em dinheiro. Ok? Crédito, da mesma maneira. Como é que eu consegui as minhas coisas? Através dos créditos. O crédito financeiro se chama de passivo. E os créditos econômicos se chama de receita. Qual é a diferença entre um e outro? Quando é que eu estou com um crédito no sistema financeiro? Ou quando eu tenho um crédito no sistema econômico? É simples. O crédito que eu tenho que pagar, que eu tenho que devolver, é financeiro. Os créditos que eu não preciso pagar, que eu não tenho mais que devolver, é econômico. Então, se eu busquei um empréstimo bancário, tenho dinheiro cuja origem foi o empréstimo, eu preciso devolver? Preciso, financeiro, passivo. Eu tenho dinheiro, ok? Mas ganhei de presente. Esse crédito é financeiro ou econômico? Econômico, por quê? Eu recebi um presente e esse presente eu não preciso devolver. Simples. Ok? Muito bem. Aí a pergunta que tu me fez é a seguinte, o professor disse que veículo é classificado no imobilizado. Bom, depois de tu identificar o débito no financeiro, que são os ativos, e o crédito financeiro, que são as obrigações, tu estrutura de acordo com a finalidade. Qual é a finalidade? Quais são os ativos que têm por objetivo transformar em dinheiro e quais são os ativos que não têm por objetivo transformar em dinheiro? Ele pode transformar em dinheiro, mas eu não quero transformar em dinheiro.
Veja só, o meu veículo eu não quero transformar em dinheiro, então ele não pode ter a mesma classificação daquele veículo que eu quero transformar em dinheiro. O veículo que eu quero transformar em dinheiro é um direito realizável lá no circulante. E o veículo que eu não quero transformar em dinheiro, porque eu quero para o meu uso, é um imobilizado. Então, esta é a diferença e tu tens que entender que a estrutura patrimonial que vai servir de base para o contador fazer as análises e ver se a coisa está tudo certa e como fazer com que esse agente econômico, né, prospere para continuar gerando emprego e renda, é ver que aquela estrutura está certa e se as coisas estão funcionando corretamente. Então, um veículo é considerado imobilizado quando a pessoa dona daquele veículo não tem por finalidade vender, não quer vender e sim quer usar. É por isso que é imobilizado. Ok, Márcio? Um grande abraço, até a semana que vem. Até a semana que vem e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, vamos respondê-las.